Na aula de hoje, a gente vai aprender como é que eu começo um texto. Talvez seja a maior dificuldade que o aluno tem, né? Como é que a gente começa um texto? Bom, a introdução, ela é responsável por introduzir o que vai acontecer dentro do meu texto, tá? Então, para eu fazer isso, é muito simples. Eu vou pensar, primeiro eu vou interpretar o meu tema, né? Depois disso, eu vou pensar em um conhecimento de mundo que eu tenho a respeito desse tema. A gente vai chamar esse conhecimento de mundo de repertório, tá? Esse conhecimento de mundo, ele pode vir das mais diversas áreas de conhecimento, então do direito, da história, da filosofia, da sociologia, de um filme que você assistiu, de uma série que você viu, de uma letra de música, então, que tenha relação direta com o tema. E a gente vai precisar de repertório no decorrer do meu texto também, tá? Então, o repertório ele é muito bem visto como forma de sustentar o meu ponto de vista. Então, o que é que eu preciso ter na minha introdução? Eu, então, vou fazer a apresentação do tema por meio de um repertório. Pode ser um dado que você saiba, desde que não seja nada inventado, tá, gente? Então, eu vou trazer, no caso, um repertório que tem relação direta com o tema. Vou transpor esse repertório para a realidade. Que realidade que é essa? É a realidade do tema, tá? Vou transpor esse repertório para a minha realidade, seja por meio de uma comparação, seja por meio de uma adversidade, quer dizer, de uma ideia contrária, né? Então, eu vou trazer isso para dentro da minha realidade. Depois que eu trago para a minha realidade, eu vou expor o meu ponto de vista. Então, eu vou dizer que realmente existe um problema ali, ou, se não for um problema o meu tema, eu vou reafirmar o tema simplesmente, né? E vou perguntar para o meu ponto de vista por que é que eu penso dessa maneira. Eu tenho que ter dois argumentos. Então, argumento 1 e argumento 2, tá? Por que eu coloco D? D de desenvolvimento, tá? Então, argumento 1 e argumento 2 e eu finalizo. Essa finalização não é obrigatória, mas ela enriquece o seu parágrafo, porque assim como o meu texto tem que ter começo, meio e fim, o meu parágrafo também tem que ter começo, meio e fim, tá? Trazendo isso, essa estrutura aqui, que vocês precisam pensar que ela tem que existir, tá? Essa estrutura, então, é a estrutura da introdução de um parágrafo somente. E aí, agora eu vou mostrar para vocês exemplos de como eu aplico essa estrutura, tá? Então, vamos lá para o primeiro tema. O primeiro tema é a xenofobia no Brasil, o preconceito contra o nordestino. Para escrever esse texto, eu utilizei como repertório, que é a apresentação do tema, um verso que eu tinha lido de um poeta nordestino que se chama Patativa da Saré. E nesse verso, o Patativa da Saré, ele fala realmente sobre o preconceito contra o nordestino, tá? Então eu trouxe esse verso, explico, trago para a realidade e apresento o ponto de vista. Então eu escrevi assim: abro aspas, né, porque o verso é do Patativa, não é meu. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra nas casas de barro, nas pobres palhoças da serra ao sertão. Fecho aspas. Aí eu venho explicando, ó. Patativa da Saré, poeta e cearense, já elucidava o preconceito contra sua origem desde muito tempo, referenciando em sua poesia a exacerbada discriminação que o pobre, o analfabeto e o nordestino sofriam. Então eu trago o verso e eu explico o que é que o verso quer dizer.
Beleza, quando eu trago esse conector aqui fora do contexto poético, eu estou transpondo isso para a minha realidade. Quer dizer, eu estou saindo da poesia e estou vindo para a realidade. Então, eu estou dizendo, fora do contexto poético, a trama que acontece aqui, ainda se desenrola em solo tupiniquim. Quer dizer, existe o preconceito que existia lá, existe aqui no Brasil, tá? Trazendo cada vez mais vítimas para uma poesia perturbadora. Então, aproveitei a palavra poesia, porque eu estou trazendo aqui poesia, então, utilizando uma metáfora aqui, quer dizer, eu estou dizendo, trazendo cada vez mais vítimas para esse problema que ainda existe, né? E aí eu venho dizendo, por que isso acontece? Então, haja vista que os estigmas, então, meu primeiro desenvolvimento é o preconceito, muitas vezes acontecem de forma velada. Então, existe um preconceito que acontece de forma velada. O que é forma velada? De forma imperceptível, né? E geram reflexões inadequadas que são feitas por preconceituosos que apenas reproduzem o que houve. Então, os preconceitos vai gerar sobre nós, enquanto sociedade, reflexões inadequadas sobre o público nordestino, né, que são feitas por preconceituosos que apenas reproduzem o que houve. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um D1 de causa e o D2 de consequência. Então, no caso, os estigmas que acontecem de forma velada é a causa e essas reflexões inadequadas sobre o nordestino seria a consequência desse problema, tá? Então, só para vocês observarem onde é que está a apresentação do tema, a tese, o ponto de vista e o meu D1 e D2. Agora vamos para um outro exemplo. Tema: desvalorização da herança africana no Brasil. O álbum musical Duas Cidades, da banda brasileira Baiana System, aborda em algumas de suas canções o apagamento da influência histórica africana no Brasil. Inegavelmente, em dias atuais, é possível constatar uma relação direta entre a composição artística citada e a desvalorização da herança africana no Brasil. Isso é explicado devido à falta de política pública de ensino e à ausência de lei específica. Logo, é essencial analisar e intervir sobre essa problemática. O que está acontecendo aqui? Então, o aluno, ele trouxe essa música Duas Cidades, que tem relação direta com o tema, né? Porque na obra aborda o apagamento da influência histórica africana no Brasil, tá? Então, ela trouxe um repertório que tem relação com o tema. Aí, ela vem trazendo o repertório para a realidade. Então, ela diz, inegavelmente, em dias atuais, é possível constatar uma relação direta entre a composição artística e a desvalorização da herança africana no Brasil. Então, aqui ela já traz o ponto de vista que ela está dizendo, sim, existe desvalorização. E por quê? Porque existe uma falta de política pública de ensino, que é o meu D1, e porque existe uma ausência de lei específica, que é o meu D2. E ela finaliza, logo, é essencial analisar e intervir sobre essa problemática. Quer dizer, ela está falando, eu vou discutir e eu vou resolver essa problemática, tá? Então, tá vendo a introdução? Ela traz tudo que vai acontecer ali no decorrer do meu texto. Um outro exemplo para a gente identificar a estrutura, tema: perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. De acordo com o IBGE, no Brasil, em 2030, haverá mais idosos do que jovens, o que reforça a tendência ao envelhecimento. Devido a isso, percebe-se que as perspectivas acerca da velhice refletem um cenário desesperador, haja vista que tanto o etarismo quanto as dificuldades na área da saúde serão empecilhos para uma vida saudável.
Então, o que a gente vai ter aqui? Primeiramente, eu tenho um dado, tá vendo que, olha, estou trazendo vários repertórios para vocês. Então, já trouxe música, né? Agora vem trazendo o dado. Então, no outro eu trouxe uma poesia. Então, aqui trouxe um dado que tem relação direta com o tema, né? E aí eu venho transpondo esse dado para a realidade, ó. Devido a isso, percebe-se que as perspectivas acerca da velhice, quer dizer, devido a esse dado, refletem um cenário desesperador. Então, quer dizer, isso aqui é ponto de vista. Esse dado, nossa, mostra um problema muito grande. Isso é ponto de vista. Por quê? Porque tanto o etarismo, que é o D1, quanto as dificuldades na área da saúde, que é o D2, serão empecilhos para uma vida saudável. O tema falava sobre perspectivas, então lá na frente, né, acerca do envelhecimento. Então essas perspectivas vão ferir a saúde e vão ferir a questão do etarismo também. O etarismo vai ser um outro problema. Um outro exemplo, desafios para conter a desinformação no Brasil. Durante a pandemia da Covid-19, teorias conspiratórias sobre a vacina dominaram as redes sociais e fizeram com que milhares de pessoas não se tornassem imunes à doença. Apesar do lapso temporal, a desinformação no Brasil ainda se faz latente, apresentando desafios que impedem de ser abolida. Esses imbróglios advêm da manipulação algorítmica presente nas plataformas, como também da falta de alfabetização midiática, o que faz com que as pessoas estejam à deriva da veracidade. Então, o que a gente tem? A gente tem um repertório, né, que fala sobre a desinformação que aconteceu durante a Covid, que tem relação direta com o tema. E eu venho trazendo o que aconteceu lá com a realidade. Então, ó, transpõe para a realidade e insere ponto de vista. Ó. Apesar do lapso temporal, né, que foi lá atrás, que aconteceu na pandemia, a desinformação no Brasil ainda se faz latente, quer dizer, ela ainda existe, apresentando desafios que impedem de ser abolida. Então, que desafios são esses? Esses imbróglios é um sinônimo de desafio, de problema, tá? Advém da manipulação algorítmica, né? Que é a manipulação que a gente tem lá em rede social, então que vai ser o meu D1 presente nas plataformas, como também da falta de alfabetização midiática, quer dizer, as pessoas que não sabem mexer em computador, o que faz com que as pessoas estejam à deriva da veracidade, quer dizer, elas nunca vão saber o que é verdade e o que não é. Tá? Porque elas são manipuladas e elas não sabem mexer, ok? Vamos para o último exemplo, a persistência da cultura das queimadas na sociedade brasileira. Desde o contexto histórico da colonização brasileira, o país foi alvo de exploração pelos portugueses, os quais dilaceraram o ouro, a terra e a natureza. Embora o tempo tenha passado, o cenário exploratório ainda se faz presente em solo tupiniquim, haja vista a persistência da cultura das queimadas na sociedade brasileira, as quais, assim como no período do achamento do Brasil, também degradam o solo e suas riquezas. Assim, cabe enfatizar a ganância humana e a falta de punição adequada aos infratores como os principais óbices da temática. Bom, aqui vem se trazendo agora um repertório histórico, tá vendo? Então agora a gente está trabalhando com a história. Então, olha, a gente pega um contexto, no caso queimadas, a exploração. Falei, vou pegar um contexto de exploração que existia antigamente e trago isso para a realidade das queimadas, né? E foi o que eu fiz. Então, eu falei sobre a exploração, e aí expliquei no caso o ouro, a terra, a natureza. Agora eu vou trazer para dentro da minha realidade, ó. Embora o tempo tenha passado, porque eu estou falando lá da colonização, o cenário exploratório ainda se faz presente em solo tupiniquim, quer dizer, ele ainda existe, então isso é ponto de vista. Aí eu vou explicar, né, por que ele existe. Ó, haja vista a persistência da cultura das queimadas na sociedade brasileira, tá? As quais, assim como no período do achamento do Brasil, que foi aqui, isso aqui é aproveitamento de repertório, tá?
também degradam o solo e suas riquezas. Aí eu vou finalizar, trago um conector conclusivo, né? Assim, cabe enfatizar a ganância humana, que é uma das causas da queimada, né? E a falta de punição adequada aos infratores, que é o segundo desenvolvimento, como os principais óbices da temática, tá? E aí eu tenho, então, repertórios, tem ponto de vista, tem D1 e D2, tudo que vai acontecer dentro do meu tema, do meu texto, tá? Então, a introdução, ela serve para eu trazer em forma de um parágrafo o que é uma previsão do que vai, como se fosse um resumo, né, do que vai acontecer no meu texto. Só que eu preciso trazer isso de maneira ordenada, organizada, trazendo conhecimento de mundo. Então, só vai conseguir escrever a pessoa que se dedicar a ter um conhecimento de mundo adequado, né? Pensar um pouquinho sobre história, sobre filosofia. Eu poderia trazer milhares de introduções aqui para vocês, cada uma com um repertório diferente, para vocês verem como que a gente utiliza, né? Uma filosofia, uma atualidade e várias outras coisas para a gente poder abarcar a introdução, né? Então, trouxe o máximo que eu pude aqui para a aula também não ficar muito longa, né? Para que vocês possam verificar que o conhecimento ele vem de vários cenários e eu posso aproveitar esses cenários para trazer a minha visão, o meu ponto de vista, explicar direitinho e explicar também o porquê que isso acontece, que vai ser o meu D1 e o meu D2, tá bom? A gente se vê na próxima aula.